Disso não me engana, que eu sou sul-americano de Feira de Santana. Avisa americana, eu não acredito no Obama. Revolucionário, Guevara conhece a liberdade sem olhar no dicionário. Sem olhar no dicionário, ele conhece a liberdade. Vamos que vamos, eu vou traçando vários planos. Vou seguir cantando pra poder contra-atacar. Bom, então, antes que alguém puxe o gancho, deixa eu contar, então, a sequência. Quando eu cheguei lá, o cara que me recebeu, o Gustavo Duran, me chamou para mostrar um projeto que ele estava coordenando, que é um projeto denominado Contested Cities. É um projeto que tem em vários países do mundo, 11 países, acho, e que, em cada lugar, ele assume, né, o tom do lugar, mas, basicamente, ele quer entender o que eles chamam de violências e contestações ao modelo neoliberal, né, assim, de desenvolvimento neoliberal. E aí ele me mostrou esse projeto, era um projeto para 8 cidades equatorianas, e o Equador é um país pequeno, com uma diversidade enorme, né, porque ele tem o que eles chamam de Amazônia, a Serra, a Costa e Galápagos. Né? Então, numa área pequena, em distâncias pequenas, você sai, por exemplo, Quito está lá na altitude de 2.800, mais ou menos, e aí, com alguns quilômetros serra abaixo, você chega lá na altitude zero, na costa, em Esmeraldas, em Guayaquil, etc. Então, esse projeto pegava essa diversidade, tinha uma cidade na Amazônia Norte, Lago Agrio, outra na Amazônia Sul, El Pang, uma no litoral, Esmeraldas, a outra Guayaquil, que é Porto, a própria Quito, que é da Serra, Santo Domingo, que é uma cidade que meio conecta, é uma cidade que nasceu da interligação viária e de mercadoria, né? Por onde transita tudo, entre a serra e a costa, entre o norte e o sul, e a própria Galápagos. Foram 8 estudos de caso que demonstram todo esse processo de avanço neoliberal, e como que esse avanço neoliberal, como que ele é urgente, né, para os capitalistas, como que ele é voraz nesses territórios que conservam riquezas naturais desejadas. Né? Então, a Amazônia Norte é o petróleo, a Amazônia Sul, as mineradoras, o cobre, a prata, o ouro, enfim. E como que esses territórios vão sendo avassalados por essa voracidade. Na costa, por exemplo, Esmeraldas era a questão do turismo, né? A ascensão da indústria, né? Do empreendedorismo turístico, avassalando o modo de vida daquelas pessoas. Então, eu entrei nesse projeto, que foi uma oportunidade maravilhosa, assim, né, de conhecer o Equador e ter um comparativo, né, porque eu não abandonei meu projeto inicial, a minha proposta inicial, inclusive continuo em contato com eles, com o pessoal da cooperativa, que me recebeu super bem. Eu não abandonei o projeto inicial, mas desenvolvi paralelamente esse, e foi um paralelo maravilhoso, porque ele me dava um comparativo, né? Assim, como que o nível organizativo, o que tinha daquele nível organizativo da cooperativa que eu estava conhecendo de perto, com o resto do país. E eu percebi que o caso da Aliança Solidária é um caso muito particular, não pela ação dela em si, também por isso, né? Porque eles se propuseram uma empresa
para além da produção de vivendas, né? Eles se propuseram uma coisa que seria uma responsabilidade da sociedade como um todo, né? A recuperação ambiental, mas pela longevidade dela, né? Assim, todos os lugares onde eu fui, em maior ou menor grau, tem atuação de cooperativas, atuação determinante na formação dos lugares ou na resistência dos lugares ao avanço desse modelo de despossessão, digamos assim, de riquezas, de território, de cultura, né, e tudo mais. Mas essa história cooperativa, ela não, pelo menos até onde eu conheci, ela não conseguiu se manter como experiência cooperativa igual eles, que estão há 20 anos. Né? Para vocês terem uma ideia, recentemente tentaram passar um decreto, uma lei, sei lá o que, como é que é o nome lá, que obrigava as cooperativas a se dissolverem após o término do empreendimento. E aí você pergunta, mas por quê? Por que eu não posso continuar cooperado? Né? De onde vem essa coisa? Vem justamente da ação da iniciativa privada, no sentido de dizer, não queremos concorrentes, muito menos concorrentes organizados numa produção cooperada muito distinta da organização para gestão de riquezas no modelo neoliberal. Essa não passou, esse decreto, mas logo vai passar, porque o que a gente está vendo é que, mesmo com toda a resistência, que é outra coisa, né? Você falou aí logo de início, Hugo, que eu participei lá de um momento histórico, de fato, né? Assim, na verdade, é só uma pontuação de um momento que está ali permeando, que, para mim, foi a evidência de como que a única resistência ao modelo neoliberal tem sido das comunidades organizadas, dos chamados povos originários, igual a gente vê no Brasil. Quer dizer, no Brasil nós temos o MST como um foco de resistência, desde a época do golpe, da prisão de Lula, etc., a gente tem visto isso, que o único movimento que está permanentemente presente e na resistência é o MST. E as comunidades indígenas, que, inclusive, nós da Centro-Sul, né, do Sudeste, a gente dá pouca notícia disso, né? Mas que, se a gente, né, prestar atenção, igual o livro que o Tiago me deu de presente, muito obrigado, Tiago. O livro está lá no Equador com a Tefita, porque ela começou a ler, o livro é grossão, não conseguiu terminar, eu falei, não, maldade eu levar o livro embora, né? Um livro daquele tamanho que conseguiu chegar até lá, depois a gente arruma outro para cá. Mas o livro da Queda do Céu, do Davi Yanomami, a Gabi outro dia estava me lembrando do discurso do Krenak, do Ayrton Krenak, que é... Como é o nome? Coisa do amanhã. É alguma coisa do amanhã. Mas é isso, né? Assim, nós, eu acho que nós, sociedade civil urbana da região, né, central das grandes metrópoles brasileiras, a gente não representa nenhum nível de resistência. Né? Assim, academicamente, por exemplo, nós todos aqui somos do meio acadêmico, né? O máximo que a gente pode fazer é escrever um artigo ou um livro assim, muito bem escrito, muito pertinente para que as pessoas percebam o que está acontecendo, mas, em termos práticos, a gente não é capaz de nada. E o que a gente viu lá
no Equador, foi isso, os grupos originários saíram de todos os cantos do país, com família, mulher, criança, adulto, velho, todo mundo acampou literalmente ali naquela região central, Matheus, onde tem o centro cultural, né, que é bem no centro de Quito, e ali, sem saber de onde que viria a comida, como que ia dormir, a água, e como iam resistir a uma polícia cada vez mais violenta, cada vez mais repressora, cada vez mais desrespeitadora de direitos, até de guerra, né? E estavam ali. Por quê? Né? Assim, claro, outros movimentos se juntaram, né? Especialmente os movimentos feministas, né? Assim, mas por que aquela resistência? Né? Eu me perguntava o tempo todo. É porque eles sabem o que tem a perder. Nós já perdemos, nós não sabemos o que temos a perder mais. Já perdemos. Agora, por exemplo, com essa privatização da água, nós não imaginamos, nós não sabemos o que significa isso. Nós não sabemos. Eles sabem. Não. Primeiro, porque tem o autogoverno sobre as águas nos seus territórios, e segundo, porque a América Latina tem uma conexão que, em geral, o Brasil está fora. Né? O Brasil não vive, não convive, não partilha a realidade latino-americana. A gente, de certa forma, a gente virou as costas para a América Latina. Eles têm uma conexão que eles sabem muito bem o que é, por exemplo, a privatização da água pelos irmãos chilenos, os povos originários, que já perderam a capacidade, inclusive, de gerir seu território, porque não tem água. Porque a água agora é concessão, né, de grupos que vão lá e solicitam, controlam essa água, então o cara não tem nem água naquela, né, de propriedades ou territórios, mais do que propriedade, porque a coisa da propriedade é muito capitalista, não está nesse registro, mas territórios ancestrais que, de repente, para toda a sua dinâmica porque não tem água para a produção. Esses dias a gente estava fazendo essa conexão aqui com essa área aqui do Ho Chi Minh, né? Esse lugar que a gente está aqui, o Luizão, que é o assentado uma das 37 famílias, ele chama aqui de Reino Encantado. E, de fato, né, assim, é um lugar maravilhoso, ele está do lado, dentro da área dele, tem uma área de preservação enorme, com as cabeceiras do Rio Preto, né? E aí a gente estava conjecturando isso, quer dizer, numa condição de privatização da água, alguém que eles não sabem quem é, de onde veio, para onde vai, pode conseguir a concessão dessas águas que, de fato, hoje alimentam essas propriedades aqui e asseguram o plantio e a vida, né, assim, a manutenção da vida, a produção deles, né, assim, uma fartura de água, uma água deliciosa, maravilhosa em todos os aspectos, e, de repente, essa concessão o cara pode chegar aqui e fazer, como fez lá na América Latina, em vários países, dizer, não, isso agora é concessão, isso agora é meu. Alguém que não tem nenhum lastro com aquele território, mas que tem os mecanismos neoliberais de se apropriar legitimamente disso daí.